A Rússia é definida pela sua geografia, sendo o tamanho sua característica mais marcante. Uma característica que é tanto uma vantagem quanto uma responsabilidade. Grande parte do seu território é indefensável. Não há montanhas, oceanos ou desertos separando o núcleo demográfico russo de seus rivais. Claro, a Rússia tem espaços de amortecimento em todas as direções, mas manter um controle sobre uma nação que abrange 11 fusos horários e quase 200 minorias étnicas requer mais do que apenas espaço de amortecimento. Manter a geografia russa unida de Kaliningrado a Vladivostok requer riqueza ou força. Mas como a economia russa sempre foi inadequada, a força é a escolha predominante. Por sua própria natureza, o tamanho do exército permanente russo e do aparato de inteligência tem que corresponder ao tamanho de seu território, e essa história de como a maquinaria do governo russo evoluiu também explica por que não pode se tornar um Estado democrático em sua atual configuração territorial. O despotismo, parece, está enraizado na geografia russa e é o poder implacável da geografia que determina o caráter e as virtudes de um povo, ou a falta delas. A vida era dura no século XIV, especialmente nas proximidades de Moscou. Havia apenas 2 itens que eram comercialmente viáveis para o comércio: escravos e peles. Mas a conquista mongol de Kievan Rus cortou Moscou do mercado de escravos do Mediterrâneo, deixando a pele como a única mercadoria de exportação disponível. Para dominar o comércio de peles, Moscou expandiu-se para o norte. Mas essas expansões não foram aquisições hostis. Em vez disso, os moscovitas pressionaram seus enviados nos tribunais das províncias vizinhas, formando escritórios de coalizão que foram posteriormente anexados diplomaticamente. Foi uma política de poder suave que levou mais de um século para tomar forma. Lentamente, mas com certeza, as cidades medievais de Pskov, Novgorod, Smolensk, Vyazma, Rjev, Mazaisk, Tver, Kolomna, Ryazan, Murom, Rostov, Vladimir, Yaroslavl, Nizhny Novgorod, Vologda, Galich, Vyatka, Ustuk e Solikamsk, todas se alinharam. Mapas antigos e novos conhecem justiça devido a essa expansão de poder suave, porque as cores homogêneas implicam um domínio homogêneo com regulamentos padronizados. Mas os reinos medievais eram mais como conglomerados de territórios diversos, e isso é o que Moscou era. Em 1480, após integrar os últimos reinos eslavos próximos, Moscovi voltou seu foco para as terras férteis ao sul, que eram governadas pela Horda Dourada. O abeto era uma mercadoria valiosa, mas para crescer em tamanho e força, para consolidar Moscovi como uma potência, a agricultura era necessária. Os agricultores eslavos precisavam se estabelecer nas terras férteis ao sul do rio Oka. Para conseguir isso, Moscovi precisava expulsar a Horda Dourada. Depois de hostilidades mútuas, a Horda Dourada entrou em conflito interno. Vários novos reinos surgiram em seu lugar, incluindo Kazan, Astrakhan, Crimeia e Sibir. Os enviados moscovitas agiram rapidamente e pressionaram os tribunais dos reinos tártaros. Nas décadas seguintes, os moscovitas ganharam influência nos tribunais tártaros. Moscóvia lentamente erodiu seus poderes soberanos, nomeou regentes e magistrados, e minou suas defesas estratégicas, até finalmente decidir abolir seu autogoverno e massacrar as populações civis. Ao conquistar o reino tártaro de Kazan em 1552, Moscóvia se transformou em um império plenamente desenvolvido, junto com todas as suas responsabilidades. Kazan estava situada perto da confluência dos rios Volga e Kama. Então, ao controlar Kazan, Moscóvia foi capaz de expandir-se pelo rio Volga em direção ao Mar Negro e ao Mar Cáspio e pelo rio Kama até as montanhas Urais. No entanto, à medida que Moscóvia se transformava na Rússia, o poder da monarquia foi centralizado. Isso teve um custo tremendo para a população civil. Para manter controle sobre a nobreza, o czar Ivan, o Terrível, estabeleceu a Oprichnik em 1565. Foi a primeira polícia política na história russa.
Ivan usou a notória Oprichnik para minar a influência da nobreza e controlar as novas rotas comerciais emergentes que passavam por Kazan. Qualquer pessoa ou casa que representasse até mesmo uma ameaça remota era eliminada de maneira rápida e completa. A Oprichnik era tão competente em intimidar a população que os líderes russos posteriores continuaram a empregá-la. E à medida que o centro econômico da Rússia se deslocava para o sul e leste, a polícia política, até então reformada e expandida, tornou-se indispensável para manter o Império unido. De 1551 a 1700, a Rússia cresceu 35 mil quilômetros quadrados por ano, ou Bélgica por ano. No entanto, à medida que a Rússia crescia, fazia novos inimigos em todas as frentes. A oeste havia suecos, poloneses, prussianos e alemães. Enquanto para o sul havia os turcos, os tártaros, os cossacos e as tribos caucasianas. A Rússia era extremamente vulnerável a uma invasão terrestre coordenada, especialmente porque seu território era principalmente plano. O que se seguiu foi um período de guerra total, onde a Rússia lutou contra potências rivais em várias direções. Era conquistar ou ser conquistado. E enquanto a Rússia se tornava mais segura quanto maior ficava, surgiu uma responsabilidade inesperada. Os novos territórios ao sul e leste tinham populações étnicas e religiosas muito diferentes que não eram leais ao czar, e os poderes rivais exploraram repetidamente a fidelidade dessas minorias. Então, para incorporar os novos territórios ao império, a liderança russa tentou refazer a composição étnica religiosa das regiões através de deportações em massa, genocídios e programas de assimilação. Ainda assim, a Rússia não conseguiu apagar ou pacificar completamente as populações indígenas. Para mitigar a ameaça e impor autoridade sobre os novos territórios, os russos transformaram a polícia política em uma enorme rede de segurança, dando a ela cada vez mais habilidades e responsabilidades. Seja o Prikaz no século XVII a Akhrana no século XIX ou a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti no século XX, a rede de inteligência se tornou um componente essencial que manteve a Rússia coesa. Crimes foram cometidos em nome do Império. A única breve exceção à história de opressão da Rússia foi nos anos 1990. O último líder soviético, Mikhail Gorbachev, e o primeiro presidente russo, Boris Yeltsin, lideraram um processo de democratização. O Kremlin renunciou ao seu monopólio sobre o poder político, e os russos individuais assumiram o controle de suas vidas. Mas em vez de libertação, um sentimento de perda passou a definir a mentalidade nacional. A transformação caótica da economia, passando de uma economia de comando comunista para um mercado livre capitalista, deixou grandes segmentos da população russa para trás. Milhões caíram na pobreza. A situação ficou tão ruim que em 1993, uma coalizão de nacionalistas e comunistas se rebelou contra as reformas econômicas. Surgiu uma crise constitucional entre o presidente e o parlamento. Para impulsionar suas reformas econômicas, Yeltsin procurou dissolver o parlamento. Em resposta, o parlamento declarou a decisão de Yeltsin nula e sem efeito e o destituiu. Ao mesmo tempo, as províncias constituintes autoconscientes do país estavam cada vez mais pressionando por maior soberania do Kremlin. Até então, a Rússia tinha algumas dezenas de sujeitos federais, incluindo repúblicas, autonomias e territórios, cada um abrigando etnias distintas. No sul da Rússia, a pequena região da Chechênia proclamou independência total. As coisas estavam se movendo muito rapidamente. A ansiedade dominava o Kremlin. Anos antes, a União Soviética havia se desintegrado em 15 repúblicas. Agora parecia que a democracia, com seus direitos das minorias, estava empurrando a Rússia para outra desintegração. Não menos que 21 repúblicas, 4 autonomias e 9 territórios estavam à beira da secessão, e a existência da Rússia estava em risco. Aparentemente, a Rússia poderia se voltar para a democracia, mas não em sua configuração territorial existente. A escolha se resumiu a segurança e território versus liberdade e prosperidade. O Kremlin recorreu aos seus velhos hábitos e optou pelo primeiro.
Como tal, Yeltsin fortaleceu sua autoridade executiva ao recorrer à violência em massa como meio de organização política. Ele arquivou o parlamento e depois ordenou a brutal invasão da Chechênia. Yeltsin então deixou a situação para seu sucessor escolhido a dedo, Putin. A democracia como uma organização política foi considerada muito arriscada, então Putin inventou sua própria democracia soberana. O novo sistema político tinha todos os méritos de uma democracia, incluindo um parlamento bicameral, um Supremo Tribunal e uma série de partidos políticos. Na prática, no entanto, o sistema de Putin permitiu que o partido governante Rússia Unida assumisse o papel que o Partido Comunista havia desempenhado durante a era soviética. A democracia ocidental apelava para a nostalgia imperial do público porque defendia a dominação sobre os outros, assim como as filosofias russas históricas haviam feito. Assombrada por fantasmas pós-imperiais, a liderança russa, mas também nacionalistas, comunistas, eurasianistas, conservadores e até mesmo alguns liberais, acreditam que a democracia ao estilo ocidental é impossível para a Rússia. Essa crença compartilhada resulta da história. Manter a geografia de Kaliningrado a Vladivostok exige responsabilidades específicas tão notórias quanto elas são. O despotismo é, portanto, possivelmente parte da geografia da Rússia, mas, novamente, se a Rússia está selada ao despotismo, que tenha democracia, pois dá a cada pessoa o direito de ser seu próprio opressor. Obrigado por assistir, Isagal.